Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 26 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 52 minutos. No Brasil, 5 e 52 da manhã. Eu estou no gráfico semanal justamente para a gente poder perceber que a BTC está com dificuldade para avançar em direção à MM200 no semanal, a média móvel de 200 períodos. Lembrando, gente, que a MM200 no semanal é uma média móvel calculada a partir do fechamento dos 200 últimos candles aqui no semanal. Então, é uma instituição da análise gráfica, vamos colocar assim, a MM200. Vocês vejam que claramente a gente está se desdobrando aqui no bico, na cunha de uma figura triangular. Toda vez que a BTC se aproxima da MM200, que nessa semana está em 23.027, vocês vejam que a MM200 segue apontada para cima e subindo. Na próxima semana ela vai estar um pouco acima desse patamar de 23.027, provavelmente vai estar em 23.100, justamente porque ela é calculada com base no fechamento dos últimos 200 candles aqui no semanal. Como a BTC ficou várias semanas aqui visitando patamares acima de 60 mil dólares, então a média móvel acaba ficando indicada para cima, como ela tem protagonizado desde o início da plotagem dela essa movimentação agressiva em direção aos quadrantes mais tópicos. Mas o fato é que a gente segue com dificuldade de avançar de baixo para cima contra a MM200 e explodir a partir dessa acumulação triangular em direção ao centro gravitacional da nuvem aqui no semanal. Agora eu vou botar o gráfico no intraday para a gente perceber que a BTC está desenhando uma verdadeira régua nos últimos 6, 7 dias. Isso é verdadeiramente um silêncio que precede um esporro. Vocês vejam que a gente está aprisionado nesse patamar de 21.300, 21.400. Às vezes a gente promove uns espasmos até 21.700, 21.800 e volta para esse patamar. A gente está desenhando uma espécie de régua e isso sim é um silêncio que precede um esporro. Vocês vejam que no intraday a gente vai ali, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP. Para dar os sinais é muito bom operar num cenário desse de acumulação. No diário a gente segue também desenhando a nossa cunha triangular. A gente, depois de ter lambido aqui no dia 19 e 20 de agosto a aresta inferior dessa figura triangular, agora a gente deve voltar a estressar a aresta superior, um pouco acima de 24 mil. Na banda de VWAP mensal, a gente abriu um doji, a gente estava ameaçando promover a explosão ascendente dessa figura triangular, mas pelo visto esse triângulo vai se arrastar durante o final de semana. Vocês vejam que hoje a gente abriu um doji, um corpo real ínfimo aqui no diário, é uma cruz, né? A abertura coincide com o fechamento, os dois pavios superior e inferior muito curtos. É bem provável que essa explosão ascendente aconteça na esteira do esgotamento do final de semana. No gráfico das VWAPs, a gente segue com essa canaleta virtual de alta ainda vigente. Apesar de estar lambendo literalmente aqui a aresta inferior, isso aqui ainda segue vigente, um pouco mais esgarçada do que o inicialmente prognosticado, mas segue vigente, segue desenhando um balezão Bolshoi aqui em direção à VWAP anual, que está um pouquinho abaixo de 30 mil, coincidindo aqui com essa camada congestional. Gente, na seara fática, a maior stablecoin do mercado, o dólar Tether, o SDT, desafia o governo dos Estados Unidos. O Tether, ele não colocou numa lista negra os wallets que fizeram uso do Tornado Cash. E isso está criando um imbróglio entre o Departamento do Tesouro norte-americano, que foi o responsável pelo banimento do Tornado Cash, e a desativação da página, inclusive com um pedido de prisão do provedor da página, que acabou detido na Holanda. Mas o fato é que a empresa transferiu a sede dela do Caribe para Hong Kong, cumprindo novos regramentos de compliance através de uma empresa de auditoria italiana recém-contratada. E, segundo a sede da empresa em Hong Kong, ela não precisaria seguir todas as regras impostas pelas autoridades norte-americanas, justamente porque não opera nos Estados Unidos
ou não tem clientes exclusivos americanos e que vai cumprir as decisões do Tesouro como parte do seu programa de conformidade e compliance em nível mundial. Esse é um outro desafio dos reguladores, né? Tentar controlar algo que é descentralizado, que não depende, né, somente da emissora do USDT, mas também um eventual wallet inserido numa blacklist, numa lista negra, ele, para ter eficácia, essa lista negra, ela teria que ser acatada por todas as exchanges, todas as DeFis, o que obviamente não é o caso. O USDT enviado para uma bridge cross-chain, como o BitConnect, por exemplo, eu posso enviar o USDT pela rede Tron, como um TRC20, e receber BUSD na BitConnect, que é um protocolo bridge cross-chain, e dificilmente o wallet seria rejeitado justamente porque opera de forma descentralizada. Tudo isso é muito complicado, vamos ver como os reguladores vão lidar com isso, que é um novo mundo, uma nova tecnologia. E a empresa Bitcoin Depot, que opera caixas ATMs nos Estados Unidos e que promovem saques em dinheiro recebendo BTC, promete abrir o capital, chegou a um acordo de 885 milhões de dólares, é mais uma empresa cripto abrindo o seu capital no mercado financeiro tradicional. E o fan token do Flamengo sobe 340%, com o avanço do time rubro-negro na Libertadores e campeonatos nacionais. Apesar do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está ostentando ali uma certa dificuldade para alcançar o Palmeiras, o fato é que nos demais campeonatos vai muito bem, obrigado, e isso acaba afetando a cotação do token Mengo. Eu estava olhando aqui na CoinMarketCap, deixa eu botar aqui o token do Flamengo, ficou num bizarro de desvalorização, mas agora parece que está se recuperando. Se a gente botar todo o período, o token do Flamengo já chegou a valer mais de 3 dólares e 50. Aí chegou num platô aqui, num fundo de 20 cents, 0,22, 0,21, e agora está se recuperando, está um pouquinho acima de $1, mas enfim, seguindo bem. E na seara da geopolítica internacional, mais uma senadora norte-americana pousa em Taiwan, desafiando o regime chinês. Ela pousou em Taiwan e disse que Xi Jinping não me assusta. Mais um congressista norte-americano desafiando o regime de Xi Jinping, e isso eventualmente pode aumentar as tensões ali na ilha de Taiwan. E boa sorte para a Europa, porque Joe Biden ameaça cortar a exportação de commodities energéticas em direção ao velho mundo. Segundo a secretária de Energia norte-americana, as reservas de commodities energéticas nos Estados Unidos estão perigosamente baixas e ela recomenda a suspensão de exportação de commodities energéticas para a Europa. É bizarro, porque foram os Estados Unidos que impuseram todas as sanções e deixaram a Alemanha nessa situação ridícula de se aproximar do inverno sem gás natural, sem reservas energéticas e sem combustível fóssil. E agora, olha que fofo, Biden destrói as suas reservas estratégicas de petróleo por razões meramente políticas e agora ameaça a exportação em direção à Europa. Ou seja, já tem até psiquiatras dando conta de que o Joe Biden não tem a menor condição nem de terminar o mandato. Por várias vezes ele é pego falando sozinho e nem sabe do que está falando. E agora, nessa tresloucada política energética, ele impôs todas as sanções contra a Rússia, deixou a Europa anglo-saxônica numa situação absolutamente bizarra. O termo mais procurado no Google na Alemanha nos últimos dias tem sido lenha. A Alemanha está voltando para o século XIX, um inverno rigoroso se aproximando e eles não têm gás natural. Prédios públicos já avisaram que não vai haver calefação e que é para os alemães se prepararem para sair na rua como eles saíam exatamente no século XIX, justamente porque os prédios públicos estarão congelados. E o ministro da infraestrutura alemão afirmou que, em razão do endurecimento
no racionamento, né, de commodities energéticas, do gasto de commodities energéticas, ele não descarta, inclusive, um lockdown de inverno para que os alemães não gastem mais energia do que o mínimo necessário para poder transpassar o inverno sem morrer de frio. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o mundo aguarda o pronunciamento de Jay Powell, como a imprensa norte-americana chama o Jeremy Powell. E vamos ver o que ele vai, se o discurso dele vai ser dovish ou hawkish, já que há uma certa indecisão no cenário. Muitos analistas estão dizendo que agora o pouso vai ser suave, que os aumentos vão ser de 0,5%, mas alguns diretores regionais, principalmente do Fed do Minnesota, uma diretora deu uma entrevista, a presidente do Fed do Minnesota, dando conta de que é bem provável que 0,75 ainda fique no radar. Mas vamos ver como vai ser o pronunciamento do Jeremy Powell daqui a pouco na bucólica Jackson Hole, que é uma cidade do interior do Wyoming. Wyoming, para quem não sabe, é como se fosse Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, um estado agrário e que é a sede desse encontro anual de economistas do mundo inteiro e que vai ser de lá o pronunciamento do Jeremy Powell. Bem, gente, a BTC tá, vamos dizer, entediante, vamos colocar assim. É só olhar o gráfico no intraday, tá bom para dar sinal. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Atom, que eu não fiz ontem. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.